Abra sua Bíblia, Eclesiastes 9, versículo 10, que diz assim, ó. Repita comigo. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Diga comigo, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Então, mais uma vez, diga comigo, o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Toda a sua força. Esse versículo de Eclesiastes, ele é poderoso. Porque nós sabemos que se você quer realmente, nós podemos extrair várias lições daqui. Primeiro, que precisamos colocar muita força em tudo que fizermos. Tudo que você colocar pouca força é pouco resultado, ou nenhum resultado, ou resultado insatisfatório. Mas o que você coloca muita força, e dizendo mais claramente, vamos falar, às vezes existem aquelas pessoas que dizem assim, eu sempre coloquei muita força em tudo que eu fiz, mas nós estamos falando, esquece, nós temos o antes e o depois, né? A vida da gente se resume, nossas vidas se resumem em duas etapas. O antes de Jesus, que é muita força e quase nenhum resultado, ou pouco resultado não fica, não se mantém, e o depois de Jesus. Depois de Jesus, principalmente quando você passa a colocar muita força de forma espiritual. Aí o resultado físico, ele também aparece. Então, o ponto de partida, quando nós colocamos muita força, tudo que nós fazemos com um alto nível de comprometimento. Nós colocamos força para realizar aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Na sepultura, para onde você vai, não há atividade. Eu estou esperando, existem as pessoas que às vezes acreditam, e a mensagem de ontem responde muitas coisas, né? Muitas dúvidas sobre isso. Porque você tem que lutar para ser bem-sucedido aqui agora. Para viver uma vida abençoada aqui agora. Porque até para partir daqui você tem que saber como é que você está. E para onde você vai. Até para partir tem que estar com a vida em ordem. Porque se estiver com a vida muito bagunçada e a vida espiritual bagunçada, está correndo um risco. Seríssimo, seríssimo. Então, na sepultura para onde você vai não há atividade. Não há nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria, não há mais o que fazer. Eu tenho que lutar agora. Os meus sonhos, a materialização dos meus sonhos, agora. Ser bem-sucedido, agora. A plenitude vem depois. Porque ontem nós falamos, ô bispo, é possível uma pessoa estar em Deus e viver uma vida miserável? A mensagem de ontem responde. Lázaro teve fé para a salvação, mas viveu uma vida derrotada. É possível uma pessoa ser extremamente próspera economicamente e perder a sua salvação? A mensagem de ontem também responde. Também responde. Que é possível um rico ir para o inferno e um pobre ir para o céu. E o que a gente tira de exemplo? Nenhum nem outro. Você tira de exemplo o personagem central, que foi Abraão, que foi chamado o amigo de Deus, que foi riquíssimo. Foi extremamente abençoado, próspero. Houve um momento que a terra não comportava os seus rebanhos. Mas isso por conta do quê? Do seu relacionamento com Deus. Era chamado amigo de Deus. Hoje eu estava falando, tem alguém que escutou a transmissão pela manhã ou não? Hoje eu estava falando que
porque é uma mensagem que eu trouxe do sábado, e eu estava trazendo aquela mensagem falando a respeito de Noé, né? E eu dizia o seguinte: será que Noé era o único homem que acreditava em Deus? Não, não era. Mas a Bíblia diz que ele era justo, íntegro e andava com Deus. Era o único que andava com Deus. Tem uma diferença. Muita gente, certamente ele não era o único homem que acreditava, que cria na existência de um Deus. Coloca o versículo aqui, por favor. Mas era o único homem, ó o que está escrito, ó. Esta é a história da família de Noé. Diga comigo: Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Isso significa que no meio de uma geração corrompida, ele era justo e íntegro entre o povo da sua época. Nós podemos ser uma espécie de Noé da nossa época. Termina, lê a última frase. Isso aqui é o grande diferencial. Ele andava com Deus. Não simplesmente cria em Deus. Andava com Deus. Era um homem que... O que é andar com Deus? É você se relacionar profundamente com Deus, intimamente com Deus. Isso resultou no quê? Em tudo que nós conhecemos da história. Todo o livramento, e ele herdou a terra. Foi o único que creu, o único que obedeceu, o único que foi salvo e o único que possuiu a terra, herdou toda a terra após o dilúvio. E aí, eu dizia o seguinte, né? Olha que coisa incrível. Uma contradição de Noé. O dilúvio, nenhum tipo de tempestade bíblica se compara ao dilúvio. Mais ou menos como nós temos dito, né? Tem um grande dilúvio lá fora. Na época dele, um grande dilúvio estava acontecendo. Só que quem estava dentro da arca estava guardado. A arca era impermeabilizada. O dilúvio não entrava. E aí, para quem não ouviu o sermão que eu trouxe hoje na transmissão, eu fiz uma comparação de Noé com Jonas. Vamos ver o que aconteceu com Jonas? Coloca lá, Jonas, por favor. O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como o seu povo é perverso. Jonas se aprontou, diga comigo, mas foi na direção. O quê? A fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis, que eu adoro essa frase. Diga comigo, comprou a passagem, pagou o preço, comprou a passagem, pagou o preço para ir na direção errada. Entrou no barco errado. A fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte. Caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Por que o mesmo não aconteceu com a arca? Por que o mesmo não aconteceu? Porque muito mais forte foi o dilúvio. Porque uma coisa é quando você tem a bênção de Deus e outra coisa é quando você está fora da direção. Na arca não teve um prejuízo sequer, aqui o prejuízo foi grande. O prejuízo foi gigantesco. Jonas sabia o que ele devia fazer? Responda para mim.
Sabia? Sim ou não? Por quê? Porque Deus falou para onde era para ele ir, mas ele foi na direção errada. Porque ele não queria seguir na direção que Deus estava dando a ele. Ele sabia. Que aquela história que nós precisamos estar atento. Geralmente, eu falava isso hoje, geralmente quando eu atendo uma pessoa, é muito raro quando a pessoa não fala assim para mim: eu sei o que Deus quer de mim. Eu sei o que Deus está cobrando. Deus já falou comigo. Mas se Deus já falou, então vamos fazer. Se Deus já deu a direção, então vamos, que é benefício para nós. É bênção para nós. Porque quanto mais, olha o que diz aqui, ó, passa, por favor. Com muito medo, os marinheiros clamaram seus deuses para que o socorresse e lançaram a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, diga comigo, dormia profundamente no porão. Mas esse não é o sono do justo, esse é o sono da negligência. Tem o sono do justo. Tem o sono do justo que ninguém tira, mas esse é o sono da negligência. Aí, e o prejuízo acontecendo. Então o capitão desceu para falar com ele: como pode dormir numa situação dessas? Disse: levante-se e ore ao seu Deus, quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará nossa vida. Então a tripulação tirou sorte para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade. Espera aí, isso aqui não é normal. É aquela situação, né? Por isso que as pessoas às vezes têm que ter um mínimo de discernimento para não tratar como normal o que não pode ser tratado como normal. Eles tiveram o discernimento que aquilo que estava acontecendo ali não era normal. Tem algo aqui. Isso não veio do nada. Tem um responsável disso aqui, por isso aqui. Então, vamos buscar, vamos lançar sorte aqui para ver se a gente descobre quem é o causador disso aqui, porque essa tempestade não é normal. Quando tiraram sorte, elas indicaram que Jonas era o culpado. Por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram. Quem é você? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua nacionalidade? Jonas respondeu: sou hebreu e adoro o Senhor. Devia ficar quieto, né? Não devia nem falar isso. Porque ele estava fugindo da presença do Senhor. Estava fugindo da direção que Deus. Não, eu adoro o Senhor, o Deus dos céus, e fez o mar e a terra. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas... Eu não ia trazer de volta essa mensagem não, tá? Porque eu tenho outra mensagem aqui. Se eu estou trazendo, é porque tem a necessidade. Estou com outro sermão aqui. Estou com outro sermão registrado. Se eu estou trazendo, é porque tem a necessidade. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhes contado que estava fugindo do Senhor. Por que você fez uma coisa dessas? Disseram. Visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe: o que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? Jonas respondeu: jogue-me ao mar, e ela voltará a ficar calmo. Eu sei que essa terrível tempestade é culpa minha. Pelo menos isso, né? Autorresponsabilidade. Eu sei que ninguém é responsável. É culpa minha. Em vez disso, os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra, mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Então clamaram ao Senhor e disseram: ó Senhor, não nos deixe morrer por causa deste homem, e não nos responsabilizes pela morte dele. Ó Senhor, tu sabes o motivo por que enviaste essa tempestade sobre ele. Depois os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram ao mar,
E no mesmo instante, diga comigo, e no mesmo instante, a tempestade se aquietou. No mesmo instante. Jogaram Jonas para fora do... Meu Deus, hein? Pensa aqui, quem que eu vou jogar para fora? Quem que eu vou jogar para fora dessa embarcação? Daqui a pouco você vai ouvir um testemunho semelhante que tenha conexão com isso aqui. Às vezes a gente não entende, enfim, mas aqui vamos nos prender à responsabilidade de Jonas. Diga comigo, se eu tenho que pagar um preço, eu vou pagar o preço para ir na direção certa. O preço que ele estava pagando aqui era alto demais porque ele resolveu pagar o preço para ir na direção errada. Isso traz para você. Tem essa frase com você. Se você tiver que pagar o preço, pague o preço para ir na direção certa, porque vale a pena. E nessa referência bíblica tem uma frase que nós falamos muito. Como o sermão é extenso, se eu seguir aqui, você vai ver, só concluir aqui, dá o 16, por favor. Espantados com o grande poder do Senhor, diga comigo, os marinheiros lhe ofereceram sacrifício e firmaram o compromisso de servi-lo. Os marinheiros viram o poder de Deus e passaram a servir ao Senhor, por ver aquela manifestação sobrenatural. E aí vem, jogaram Jonas ao mar. Deus, pela sua infinita misericórdia, envia um peixe grande para engolir Jonas. Jonas passa 3 dias e 3 noites no ventre do que ele chama de o ventre do inferno, pedindo misericórdia e fazendo seus votos a Deus, que ali no ventre do inferno, no ventre do peixe, ele fez votos a Deus. E aí Deus mandou que o peixe fosse e o vomitasse na praia. E aí ele escutou a voz do Senhor pela segunda vez. E o que você acha que Deus falou a segunda vez? O que você acha que Deus falou a segunda vez? Vai para Nínive e faça o que eu te mandei. Sabe por quê? Diga comigo, Deus não muda de ideia. Ele não muda. Deus vai esquecer disso. Deus, eu já passei por uma tempestade gigantesca, passei pelo vento do inferno, Deus mandou um peixe que me engoliu, eu achei que eu ia morrer e tal, pedi misericórdia, fiz votos a Deus e Deus, pela sua misericórdia, mandou o peixe me vomitar na orla da praia e tal, então passou, graças a Deus. Quando ele foi vomitado lá, o Senhor falou assim, vai para Nínive fazer o que eu te mandei. Está lá escrito assim, a voz do Senhor pela segunda vez. Veio a voz do Senhor pela segunda vez. Isso é extremamente importante. É encurtar caminho. É acelerar processo. Se Deus não muda de ideia, quanto mais rápido eu entender o que Deus quer, mais rápido eu chego lá. Eu estou encurtando o caminho. Eu estou acelerando o processo. Porque você percebeu que quanto mais eles tentavam remar, mais forte a tempestade ficava? E aí, o que eu disse, qual é a conexão? Você vê que o dilúvio foi muito mais forte do que essa tempestade e o dilúvio não causou problema, não causou prejuízos. Mas por quê? Porque Noé andava com Deus e na direção de Deus. E por que aqui tamanho prejuízo? O barco se arrebentando, jogando todas as suas cargas fora, um prejuízo gigantesco. Por quê? Porque fora da direção, na direção errada. E quando está na direção errada, o prejuízo é grande. Amém, pessoal? Repita mais uma vez comigo. Deus não muda de ideia. Grave essa frase. Com quem Deus está falando? Não sei. Mas digo a você que eu não vim com a intenção de repetir isso. Não vim. E se Deus está falando, e quanto mais remar na direção errada, mais forte a tempestade vai ficar.
Então, quanto mais rápido você entender e ir na direção que Deus tem, mais rápido você... Quando ele foi e fez o que Deus mandou, em 3 dias ele cumpriu com o propósito. Ele foi extremamente bem sucedido. Mas, enquanto na direção errada. E grave essa frase: se tiver que pagar o preço, pague o preço para ir na direção certa. Compre a passagem para o barco certo, para ir na direção do teu sucesso, que Deus tem para você, que vai trazer resultados maravilhosos para a tua vida. Volta para Eclesiastes, por favor. Observei outra coisa debaixo do céu. Aquele que corre mais rápido, diga comigo, nem sempre ganha corrida. Então não olhe e fala assim, o outro é muito mais rápido que eu, não quer dizer que ele vai ganhar. O guerreiro mais forte nem sempre vence a batalha. Aí ele é mais forte do que eu, não quer dizer que ele vai vencer. Às vezes os sábios passam fome. Ele é mais sábio do que eu. Tem muito sábio passando fome hoje. Tem ou não tem? Tem muitos sábios passando fome. Eu estava vendo aí, não sei se isso é moda ou não, mas eu não sei se vocês viram aí nas redes sociais, muitos, hoje ainda alguém me mostrou uma pessoa da sociedade, mais especificamente uma médica vendendo as suas roupas, suas bolsas, postando nas redes sociais e fazendo lá suas promoções e vendendo seus guarda-roupa. Isso para uma pessoa desse nível já é uma batalha, né? Porque essas pessoas só gostam de comprar, né? E de mostrar o que compra. E aí eu vi lá suas bolsas da Louis Vuitton, eu vi lá suas bolsas Chanel, todas essas marcas caríssimas, e postando e tentando vender uma por uma, certamente porque a coisa apertou bastante, com certeza. Às vezes os sábios passam fome, pode ser mais sábio, mas os sensatos não enriquecem. Os instruídos não alcançam o sucesso. Diga comigo, tudo depende de se estar no lugar certo, na hora certa. E qual é o lugar certo, a hora certa? Primeiro, ponto de partida, em Deus, na presença de Deus, que não erra, não perde, que toda a sabedoria pertence a Ele, os céus e a terra pertencem a Ele, que tem informações que eu e você não tem, que é o Deus onisciente, onipresente, onipotente, que nunca perdeu uma guerra. Se eu luto na força do braço dele, como é que eu vou perder? Esse é o ponto de partida. Às vezes isso inclusive responde, o outro é muito maior do que eu, muito mais forte, grande coisa. Eu sei que tem gente muito mais sábia do que eu aí, e que muitas vezes eu não tenho o conhecimento que eles têm, mas eles vêm para receber direção e orientação para consertar a vida, porque está no fundo do poço. Tem muita gente que foi muito mais longe, e hoje está no fundo do poço. Porque a coisa mais importante na vida de um homem é a graça e o favor de Deus sobre a vida dele. A coisa mais importante é o relacionamento desse homem com Deus. Porque se a graça de Deus estiver sobre a tua vida, a Bíblia diz que o tempo e a sorte pertencem a todos, né? E a graça de Deus estando sobre você, a sorte te acompanha, que é a bênção de Deus. Aonde você vai, você tem a bênção de Deus. Você tem a graça dele te acompanhando, o favor dele sobre a tua vida. Pode ter tudo para dar errado, mas vai dar certo. E isso é forte demais, é difícil de muita gente entender.
Por isso que às vezes as pessoas tratam tudo isso como algo menor, quando na verdade, essas não são as minhas palavras, são as palavras de Deus. Ele não erra, eu erro, você erra, qualquer ser humano erra, mas Ele não erra. Amém, pessoal? Mais uma vez, repita comigo, tudo depende de se estar no lugar certo, na hora certa. E o ponto de partida é esse, está em Deus, fazendo a coisa certa, no lugar certo. Você acelera processos. Você, às vezes aquilo que muitas pessoas acham que é uma perda de tempo, não é. É abreviar o tempo, é acelerar o processo. O tempo que a gente está investindo no relacionamento com Deus. Volto a repetir a palavra que eu quero que você grave, essa palavra que nós lemos e aprendemos. 2 palavras, né? Noé andava com Deus e Abraão era amigo de Deus. Noé andava com Deus, não estava com Deus de vez em quando, andava com Deus. Andava com Deus. Andava com Deus. Não estava com Deus quando tinha vontade de estar. Andava com Deus. Muita gente acreditava em Deus, mas ele andava com Deus. Certamente muita gente cria na existência de um Deus, mas ele andava com Deus. Isso faz toda a diferença. Próximo Eclesiastes. Diga comigo, se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Se o machado está cego, o que é? É importante passar um tempo afiando o machado. Ou seja, se preparando. Quanto mais bem preparado você estiver, mais resultado você obterá. Imagine, se você pega um machado e gasta um tempo afiando o machado, deixando a lâmina do machado extremamente afiado, quando você chegar para cortar, são poucas machadadas, você vai obter o resultado. E se ele estiver cego? Você vai bater daqui, você vai bater de lá, você vai bater e vai ter que trabalhar muito mais, colocar muito mais força para obter o resultado. Então, olha que orientação incrível. E esse é o momento de afiar o machado. Esse é o momento de afiar o machado, que significa se preparar. Se o machado está cego, sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Diga comigo, agir com sabedoria assegura o sucesso. Eu estou me preparando para agir. Eu estou me preparando para agir. Quantas pessoas que estão mais bem preparadas e o resultado aparece, têm agido com sabedoria. Momentos como esse, nós temos ouvido muito essa frase, né? É momento de você se adaptar, se reinventar, se preparar, afiar o seu machado, ou seja, se preparar. Se preparar, não é ficar no mesmo lugar. Não, é se preparar, evoluir, crescer, buscar de Deus ideia, visão, direção, ser diferente, ser melhor no que faz, colocar mais força no que faz. Quantas pessoas nós vemos na igreja, eu tenho vários testemunhos dentro da igreja. Aqui, eu tenho testemunho da pessoa que era faxineira da casa, se tornou a dona da casa. Eu tenho testemunhos aqui dentro da pessoa que era funcionário da empresa e hoje é dono da empresa. Eu tenho pessoas que era vendedora da loja e hoje é dono da loja. Tem inúmeros testemunhos que mostra realmente o que Deus, né, como Deus pode promover uma pessoa, como Deus pode exaltar uma pessoa. São pessoas que têm buscado, são pessoas que têm realmente plantado para isso, buscado em Deus,
Eu me lembro, tem alguns testemunhos que estão na igreja até hoje, são pessoas que começaram no lugar por baixo e na bênção de Deus. Outro dia eu contei um caso para vocês, eu fui no lugar que o patrão não tem uma casa para morar, o funcionário tem 4. O funcionário tem 4. Já parou para pensar? Quem paga o salário dele é o patrão. O patrão não tem uma casa, mas ele tem 4. Com uma renda menor. Tem algumas coisas que não se explica. E tudo isso, vamos para o próximo aqui, por favor. Marcos 2:1. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali de forma, diga comigo, que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava, diga comigo, a palavra. Olha o quanto é importante a pessoa parar para ouvir a palavra, né? Você vê que todas as vezes que pessoas viveram grandes milagres, foram pessoas que pararam para ouvir a palavra. Que foram aonde Jesus estava, porque Jesus estava pregando a palavra. Você vê o quanto é importante você se dedicar e investir tempo em ouvir a palavra. E aí ele estava ali, a multidão toda aglomerada para ouvir a palavra. Por quê? Porque sempre sai coisas importantes, lições importantíssimas da palavra, que pode mudar completamente a nossa história de vida. Então muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura no teto, espera aí, não podendo, repita isso comigo, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão. Por quê? Porta cheia. Tinha gente até para fora da porta. Não dá para chegar. Nós viemos até aqui. E nós viemos com um propósito. E nós não vamos voltar. Por isso que, quando uma pessoa é determinada, quando uma pessoa, ela, ao invés de facilmente desistir, porque seria muito mais fácil dizer assim, está cheio, acho que hoje não é nosso dia, deixa para outro dia. Talvez não seja a hora, não seja o momento. Nós tentamos. Nós tentamos. Não foi falta de tentar. Nós viemos. Mas, infelizmente, hoje não vai dar. Mas o espírito que estava neles era outro. Não é o espírito de tentar. É o espírito de viemos aqui com um propósito e vamos sair daqui somente depois de alcançar esse propósito. Não dá para entrar, não dá para chegar. Diga comigo, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura no teto, baixaram a maca onde estava deitado. Foi uma atitude diferente? Sim ou não? Eles permitiram que aquele obstáculo, aquela dificuldade os limitassem? Não. De uma forma ou de outra, nós vamos chegar lá. De uma maneira ou de outra. E aí vem o mais importante, olha o que diz a sequência. O que está escrito aqui, por favor? Coloca aqui. O que está escrito? E como se vê uma fé? Porque a gente não olha assim nos olhos um do outro e diz assim, ó, eu vejo que você tem uma fé, eu vejo isso nos teus olhos. Você acha que vê? Não, não vê.
Como é que Jesus viu a fé dele? Pela atitude. A atitude mostrou a fé. Porque, espera aí, rapaz, esses caras tiveram uma atitude diferente. Só quem crê faz isso. E eles não ficaram naquela história assim, talvez não seja prudente. Não é verdade? Talvez não seja prudente, a gente vai subir ele aqui correndo o risco de derrubar esse homem com essa maca. Não, nós viemos aqui e não vamos voltar. Se não dá pela porta, não dá pela janela, não dá pela porta do fundo, vai ter que dar por algum lugar. Então vamos por onde dá, vamos para o teto. Se não dá para chegar até ele, vamos chegar por onde dá. Removeram o telhado e desceram lá. Aí vem Jesus e diz assim, diga comigo, vendo a fé que eles tinham. Jesus disse ao paralítico. Jesus disse a quem? Jesus disse a quem? Mas tinha uma multidão lá dentro. Será que era só esse homem que precisava de um milagre? Será que era só esse homem que precisava de vitória? Só esse homem precisava de uma definição na vida dele? Mas quantos tiveram a atitude que ele teve? Está entendendo, pessoal? Sim ou não? Presta atenção, porque eu não consigo enxergar milagres na Bíblia sem atitudes diferentes. Pode buscar na Bíblia que você vai ver que todos têm uma atitude diferente. Com raríssimas as exceções, mas todos têm uma atitude diferente. Todos tiveram. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Aí os religiosos que estavam lá não se prenderam e criaram uma polêmica gigantesca. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando, diga comigo, em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse, por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Porque com perdão de pecado vem mudança de vida. Você sabia disso ou não? Jesus está dizendo assim, tanto faz eu dizer, perdoados estão os seus pecados, porque se você está perdoado é vida nova. Ou levante-se e ande, tanto faz. Então aí, ó, os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Porque tanto faz. Se eu perdoei os teus pecados, está perdoado, querida, vida nova. É o que eu sempre digo para você, quando nasce de novo, nasce para uma nova vida. A vida pode nunca ter andado, mas agora vai andar. Pode nunca ter obtido resultados de sucesso, mas agora vai ter. Por isso que precisa nascer de novo. E quem nasce de novo, nasce com uma nova mentalidade, um novo espírito, uma nova fé, com uma nova conduta, nova maneira de viver, de conduzir a sua vida. Desculpa o que eu vou falar para vocês. Sabe qual é o problema? É que muitos estão na igreja e só quer a bênção. Mas não quer ser nova pessoa. E é por isso que muitas vezes não acontece. A mudança de dentro para fora. A gente muda a mentalidade. A gente muda o espírito. Você muda a fé. É diferente. É tudo novo na sua vida. Por isso que o resultado se torna novo. E eu sempre digo que para mim, o maior milagre dos dias atuais chama-se novo nascimento. Esse é o maior de todos. Nascer de novo. E isso acontece com o nosso entendimento. Espera aí. Eu creio, eu quero e eu vou buscar. Eu quero nascer de novo, Senhor. Eu quero nascer perdoado quando você realmente se entrega. Você
os nossos pecados, quando é de coração, nossos pecados são perdoados. Mas tem o processo do novo nascimento. E diga comigo, quem nasce tem que crescer. Porque se não crescer... Como chama uma pessoa que não cresce? Hã? Como? Não entendi. Então vamos para o famoso nanismo. Você não pode ser um anão na fé. Tem que crescer. Sabe por que Davi venceu Golias? Porque Golias era um gigante na estatura. E Davi na fé. Um gigante na estatura, o outro gigante na fé. Quem prevaleceu? Davi. E venceu fácil. Porque era um gigante na fé. Não tinha estatura, mas internamente era um gigante. Por isso arrebentou. Já viu aquelas pessoas que não tem, você olha para ela assim, ela não tem estatura, não tem porte, não tem, mas na fé violentíssima. É um exemplo. É um gigante. É um gigante. E às vezes você pode pegar uma pessoa por fora, é um gigante, um anão, na fé. 10. Diga comigo, mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico. Eu lhe digo, levante-se, pega a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca, saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo, diga comigo, nunca vimos nada igual. Sabe por quê? Porque ninguém tinha feito igual também. Quando alguém faz diferente, também colhe diferente. Porque ninguém nunca viu nada igual? Porque ninguém tinha feito isso. E o resultado foi diferente. E é isso que tem que entrar em nós. Esse é o ponto. Eu estou pregando para você aqui, você tem que estar trazendo para a tua vida. Porque, como eu sempre digo, a palavra sai para o coletivo, mas ela entra de forma revelada para cada um. Você já vai absorvendo o que o Espírito Santo está falando com você. Porque são as suas atitudes, a sua fé que vai gerar resultados extraordinários. Resultados diferentes na tua vida. E você vai se aproximando e você vai... O Espírito Santo vai te impulsionando, o Espírito Santo vai te dando coragem, o Espírito Santo vai te dando visão, vai te dando revelação, o Espírito Santo te dá uma inquietação. Você vê que esse homem, aliás, os 4 que estavam com ele, tinha uma multidão lá dentro. Mas você vê que esses homens, espera aí, nós chegamos até aqui, nós não vamos voltar. Do jeito que está, não vamos retornar. Viemos aqui para alcançar o nosso milagre, conquistar o nosso milagre, nós vamos alcançar. Se não dá pela porta, vai dar por algum lugar. Você vê que foi uma atitude diferente. Mas do mesmo jeito nós não ficamos. O paralítico estava dizendo assim, eu não volto para casa do mesmo jeito. Eu não volto para casa da mesma forma. E a atitude dele mostra que ele estava determinado. Mostra ou não mostra? Quantos teriam coragem? Só quem crê realmente. E aí vem a confirmação que Jesus diz o quê? Vendo a fé que ele tinha. E Jesus viu como? Pela atitude. Pela aquela conduta. E o resultado apareceu.